Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia a você que está na sintonia da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Estamos iniciando o Manhã Boa Nova desta sexta-feira, hoje 12 de janeiro de 2018. Apresentação de Cláudio Palermo e dela, Vanessa Cavalcante. Bom dia. Bom dia, tudo bom, gente? Bom dia para todo mundo. Estamos aí ao vivo mais uma vez. Recuperada? Um pouquinho. Ontem estive aí fora, né? Porque fui ao hospital cuidar da minha garganta, que não tá tão boa assim, mas vai melhorar, tenho certeza. Você tá com voz de locutora da Alfa FM. Voz grave. Bom dia, gente. É isso aí. Mais um dia estamos aí, vamos trabalhando mais um pouco, né? Exatamente, você pode participar aí pelo facebook.com/TV Mundo Maior, deixando aí a sua mensagem ou a sua pergunta aos nossos convidados, também pelo WhatsApp 985759580 e também pelo 0800 979 5011. A Marta e a Vera atendem a sua ligação. Quais os destaques de hoje, Vanessa? Então, o que nós podemos aprender com os desastres naturais? No dia 21 de abril acontece o 16º Encontro Amigos da Boa Nova, que terá como tema central reconexão com Cristo. O que podemos dizer para os pais e familiares que estão desconsolados neste momento devido à desencarnação de um jovem querido? E vamos ter também a participação da Eliette Ribeiro, que entrevistou o Léo Guimarães, que fala sobre dicas de alimentação. E aqui nos estúdios a comunicadora Kátia Pelle. Bom dia, Kátia. Bom dia, meninos. Bom Bom dia, dia, Kátia. pessoal aí do outro lado assistindo a gente já logo cedo, né? Muito bom. É isso aí, o escritor Adilson Ferreira, bom dia. Bom dia, Vanessa, Cláudio, Bom Kátia. dia. E bom dia a todos aqueles que nos acompanham nesse instante. Isso aí. Por enquanto, sem a coluna, vamos à primeira notícia então, né? Espiritoteca, já são centenas de livros aí reservados para entrega. Além dos padrinhos, agora tem a madrinha Delmar e são vários locais para entregar esses livros aí, né, pessoal? O Hospital do Mandaqui, o Centro Espírita Célia Barreto, o Hospital da Criança e do Adolescente e outros locais aí. A distribuição vai ser em São Paulo, Guarulhos e Sorocaba. A FEAL abriu mão dos lucros destes livros e tem colocado toda a sua força de trabalho em ação para que a campanha possa iluminar cada vez mais mentes. É só você acessar o site mundomaior.com.br ou você liga 0 operadora 11 4966 5775 para participar dessa campanha, tá bom? Participe aí da Espiritoteca, parece que agora tá tudo certo, então vamos de André Marosso com a coluna dele de toda sexta-feira aqui no programa. Vamos lá. O Espírito em Análise, com André Marosso. Curioso paradoxo nos apresenta o Cristo acerca de seu reino. No episódio conhecido como a Última Ceia, Jesus despede-se fisicamente de Judas e dos demais discípulos. Os evangelhos apresentam uma certa traição de Judas para com Cristo. De minha parte, de forma racional, entendo que em absoluto o discípulo desejou ganhar às custas do mestre. Mas sim, ele havia convivido durante 3 anos com Cristo. Certamente havia presenciado os atos mais extraordinários possíveis. Curas inexplicáveis do ponto de vista científico terreno, exorcismos de grande complexidade, multiplicação de peixes e pães, isso sem falar nos mais belos discursos da história humana. Depois de presenciar tamanhos feitos, creio firmemente que a alma revolucionária de Judas fê-lo crer que Jesus era o líder que libertaria os judeus do jugo romano. Assim, deve ter pensado, se meu mestre for levado aos poderosos de Roma, certamente, através de seu poder inigualável, deporá os romanos instalando o reino de Javé na Judéia. Porém, estando Jesus à frente do representante do império, perguntou-lhe Pilatos, és tu o rei dos judeus? Após discorrer entre eles um breve diálogo, Jesus respondeu, o meu reino não é neste mundo.
Diante de tal resposta, abalaram-se as estruturas da ignorância terrena. Provavelmente, Judas, estupefato, percebeu que seu sonho de reino terreno não combinava com a realidade crística. Mas e quanto a nós? O que nos cabe fazer para que o reino de Jesus se instale na terra? O número de pessoas que esposam algum tipo de religião superam em muito aqueles que não creem na vida extracorpórea. E entre os primeiros, o cristianismo é a religião que alberga a maior parte das criaturas crentes em religião. Entretanto, não raro, perdemos a paz e a plenitude quando nos encontramos imbuídos com o propósito maior de alcançar a realeza na terra. O paradoxo é: como seguimos um rei de outro mundo, querendo instalar no nosso ambiente terreno o reinado da matéria? É algo tão desproposital como um peixe desejar viver no deserto. Enquanto almejamos a sobreposição da matéria aos demais interesses do espírito, naturalmente nos afastamos do reino de Jesus. Evidente que não é saudável abstermos-nos das conquistas materiais. Se estamos na matéria, dela necessitamos. Entretanto, guardar no altar de nossos desejos única e majoritariamente a satisfação das questões materiais é abrir mão da nossa própria essência. Pensemos. Digamos que uma criatura que se encontra envolta com as preocupações da vida cotidiana cruza-se com Jesus pelo caminho. Será que o mestre seria reconhecido pelo fiel cristão? Ou o desejo pela prata, em cujo o rosto é o de César, ofuscaria-o a tal ponto de não reconhecer a realeza do amor personificado no Cristo? Enquanto perseguimos ensandecidos a matéria, tornamo-nos súditos de um reino em cuja instabilidade é constante. Afinal, para cada conquista material, uma nova e mais dificultosa se apresenta, pois a matéria que agita os neurotransmissores em breve se torna obsoleta. Assim é que almejamos, sonhamos, economizamos para comprar o smartphone XYZ. Quando este é lançado, dormimos na fila para figurarmos entre os primeiros a adquirirem o aparelho. E quando este se encontra em nossas mãos, maravilhamo-nos com as maravilhas da conexão e das configurações do aparelho. Entretanto, em breves dias, o celular já não nos seduz tanto e até já estaremos atentos para a próxima novidade a ser lançada. Ou seja, o cetro de rei foi rapidamente por terra. Majoritariamente buscamos a moeda da paz e do amor, tornamo-nos súditos do reino de Jesus, sabendo que seremos nós que deveremos construir esse reino. É trabalho nosso formá-lo aqui na nossa casa terrena. Comecemos por formar esse reino em nosso ambiente íntimo, sabedores de que somos filhos do Altíssimo. Confiemos que por onde quer que estejamos e o que quer que venha a nos acontecer, Deus no comando cuidará para que o melhor se dê. Cuidemos também daqueles que nos são caros, dos que necessitam da nossa caridade, especialmente os que a majestade de Jesus colocar na nossa estrada. Enfim, tratemos também de não alimentar a mágoa e o ressentimento em nosso foro íntimo, e de dar a outra face para aqueles que testam a nossa fraternidade, sabedores de que este é o caminho, pois quando assim fizermos, estaremos formando os súditos da realeza do Cristo. Quero crer que o reino de Jesus na terra não tardará. Cabe-nos arregaçar as mangas e trabalharmos na porção de construção desse reino que nos cabe. E quando Jesus reinar no trono dos corações da terra, seremos todos os reis da servidão, servindo-nos uns aos outros com desinteresse e apreço. Afinal, nossa realeza é a do príncipe da paz e servidor de todos. Cuide-se, você merece. Legal aí a participação do André Marouço, todas as sextas aqui no Manhã Boa Nova. E o que podemos aprender com os desastres naturais? O ano de 2017 foi marcado
pelo furacão Harvey, que inundou Houston, nos Estados Unidos, terremoto que atingiu o estado de Chiapas, no México. Vale lembrar que os desastres naturais não dizem somente respeito a terremotos e maremotos. As enchentes que atingiram o Rio de Janeiro no começo deste ano podem ser consideradas desastres. Além disso, as erosões e as quedas de árvore também. E o que o Espiritismo tem a nos dizer sobre este assunto? O Alexandre Caldini, no programa Interpretando a Vida, aqui da TV Mundo Maior, disse que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por isto, quando acontece uma destruição, como por exemplo a queda de uma árvore, segundo ele, houve a permissão da divindade. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, diz que é um efeito natural relativo às condições físicas do planeta, que são subordinadas à lei natural, que nada mais é que a lei de Deus. Kátia, como podemos entender os flagelos que atingem a humanidade? Bom, você já explicou, né? O Livro dos Espíritos fala que faz parte da lei divina e natural. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Isso significa dizer que nós não temos um clima temperado, harmonioso. Nós temos o clima de acordo com a nossa evolução. Com muito calor, com muito frio, com mudanças climáticas que podem fazer ocorrer essas tormentas, maremotos, enfim, de toda sorte de fenômenos climáticos. E isso afeta, de certa forma, a nossa vida. E por que isso acontece? Porque nós precisamos passar por esses tipos de situações para aprendermos algo. Sempre é por uma questão de aprendizagem. Você concorda comigo? Concordo sim. Uma das leis é a lei da destruição. E quanto mais matéria formos, o planeta inclusive, a destruição, obviamente, é mais dramática. Mas tudo é necessário que se destrua para que haja uma renovação. Exato. E essa renovação, para nós, ainda é sofrida, porque vai desde o próprio clima, a própria vegetação, como nós mesmos, né? Somos destruídos para que haja renovação, para que surja o novo. Sim. E nós padecemos ainda com isso. Então, aqueles desastres que nós taxamos como naturais, acontecem, estão aí, mas em muitos deles a participação humana é impressionante. Falamos aqui de enchentes no Rio de Janeiro, mas e o lixo que está jogado? Então, provocando, auxiliando para que esses desastres ganhem até um volume muito maior. Muito maior. Então, a destruição é necessária. A morte é necessária, os seres vivos vão partir, sim, para que haja renovação. Então, precisamos entender isso como algo absolutamente normal. Nos incomodam ainda os flagelos porque a nossa visão ainda está muito vinculada às coisas da matéria. Nós olhamos muito daqui para lá, quando, na verdade, nós deveríamos começar a entender que é necessário que olhemos de lá para cá, que olhemos com os olhos do Espírito, aí será muito mais fácil compreender, por exemplo, a partida, a morte, a destruição. Então, faz parte da vida. Outra coisa que a gente pode lembrar é que o objetivo também é de fazer com que a gente evolua mais rapidamente. Muitas vezes esses desastres são servidos para isso. Por quê? Porque neste momento de desastre a gente se une para ajudar o próximo. Então, quando a gente se une, nesse momento a gente está aprendendo um bem. Está aprendendo a lidar com o outro, a ser empático, a ter fraternidade. Então, tudo é utilizado, né? Sem dúvida. Nós vemos, por exemplo, nesses desastres, grandes desastres que acontecem, está no Livro dos Espíritos mencionado que, através dele, a humanidade consegue avançar em poucos anos aquilo que demoraria séculos. Nós vemos episódios como, por exemplo, e está acontecendo agora, nesse instante, em Santa Catarina, Sim, novamente uma enchente. Chuva. E nós vemos as pessoas se mobilizarem em razão desse episódio, e as pessoas se mobilizam, procuram roupas, alimentos. Na verdade, as pessoas estão sendo tocadas, estão modificando um pouco o seu comportamento
em razão desse momento de dor. E aí a gente percebe pelas entrevistas que as pessoas dão o aprendizado, se foi alcançado ou não. Porque pessoas dizem, vamos começar de novo, do zero, não importa, importa que estamos vivos. Outros já dizem, eu não aguento mais. Quem será que aprendeu a lição, né? É, com certeza. Agora, quem passa por essa situação está sendo punido? É um castigo? Boa pergunta, né? Falar em punição, a pessoa está pagando algo, eu acho muito forte. Na verdade, nós não estamos pagando, nós estamos solucionando pendências nossas, né? Então, quando se diz, olha, a pessoa está passando por uma determinada situação, às vezes é simplesmente necessário que ela esteja naquele momento, porque às vezes é o momento do desencarne dela. Em outros momentos, em outras situações, outras pessoas, na verdade, estão ali realmente para corrigir alguma coisa. E aí a grande oportunidade de analisarmos, e a doutrina espírita nos dá essa visão, de percebermos o que é que está por detrás disso tudo. Tem no livro Obras Póstumas, o espírito Clélia do Plantier, que ela fala a respeito das características do ser, que nós respondemos por 3 situações. Uma, o espírito respondendo por si mesmo em razão das coisas que ele próprio fez, que ele próprio cometeu. A segunda possibilidade, ou a segunda situação, é ele responder perante aquilo que ele faz com relação à sua família, aqueles que estão mais próximos. E o terceiro é o que ele fez com relação a uma sociedade. Então, ele inserido numa sociedade e ele respondendo como um cidadão. E o espírito Clélia do Plantier diz que, às vezes, nós somos virtuosos numa dessas características, mas somos criminosos em outra. Às vezes somos excelentes chefes de família, mas somos péssimos cidadãos. Então estamos aí respondendo. E a forma de respondermos, muitas vezes, também é de forma coletiva. Sim. Aquilo que fizemos coletivamente, estaremos também corrigindo coletivamente. Então, os desastres naturais servem também para que se faça esse ajuste de uma forma coletiva. Serve também, não é sempre. Não podemos generalizar, Isso, né? não. Porque pode ser simplesmente um aproveitamento para uma nova experiência. Simples assim. Sim. Não precisa ser uma solução de uma pendência, como ele bem disse, adorei, porque eu não vou começar a usar. Pode ser simplesmente uma experiência que você está vivenciando para poder aprender e ajudar mais. Simples assim. Toda a gama de acontecimentos a gente pode ver e observar. Eu costumo dizer que está solucionando pendência quem ainda sofre muito com a situação. E está aprendendo com a experiência quem diz, manda o próximo aí que eu estou pronto. Vou provocá-los aqui. Experiências. E como vocês explicam que num desastre tem pessoas que começam a roubar as outras, entram nas lojas e saqueiam. Que experiência que é essa? A experiência do planeta que ele vive, né? É a situação da pessoa, é a individualidade, o egoísmo falando mais alto, a falta de amor e de respeito ao próximo básico, né? Sim, é uma questão de verificar a diferença do comportamento, da evolução de cada um. Ao mesmo tempo que nós vemos pessoas saqueando, nós vemos pessoas acolhendo, trazendo, por exemplo, os flagelados para dentro da sua casa, alimentando. Então nós vemos situações opostas. E aí fica muito claro, é a questão do nível de entendimento de cada um. É isso que determina. Agora, vocês já pararam para pensar como que é executado uma destruição natural? Será que existe lá no mundo espiritual um setor aí, um espírito vai lá e aperta um botão e tem terremoto? Como é que é isso? Vocês já imaginaram isso? Olha, se pensarmos bem, nós vamos ver nesses flagelos. Parece até um pouquinho chocante. Quando acontecem esses flagelos que acabam ceifando tantas vidas, se nós olharmos bem, e aí está a doutrina nos orientando, nos informando sobre isso, há beleza por detrás disso tudo. Beleza. Parece estranho, né? Ceifou a vida de tantos e como beleza. Nós vamos ver um episódio, por exemplo, na situação das cruzadas, quando se praticou tanta maldade
e que depois esses espíritos que estiveram ali participando daquelas situações tão horríveis foram, ao longo dos séculos, se corrigindo, melhorando, aperfeiçoando um pouquinho a sua alma. Mas chegava um momento em que, após as encarnações que eles tiveram, restava ainda neles a necessidade de fazer a sintonia fina, vamos dizer assim, né? A última correção. Por quê? Porque ainda persistia neles a lembrança daquilo que eles fizeram, das maldades que fizeram ali. E aí a espiritualidade não impõe. Essa é a beleza. A espiritualidade permite com que esses espíritos decidam participar de um evento onde aquilo que era um resquício da maldade que fizeram poderia ser anulado. É uma escolha. É uma escolha, não uma imposição. Numa vida só. Não. Percebe a grandeza? A gente tem uma visão muito limitada de querer resolver a situação agora ou ontem. E a visão espírita é eterna, é para muitas encarnações, é o aprendizado natural, e isso leva um tempo. Nós podemos até fazer aqui, contar uma historinha que mostra exatamente isso. Daqui a pouco você conta a historinha que a gente então vai tá. pro intervalo. A gente volta daqui a pouquinho, até já. Eu passei os momentos difíceis na vida, né? O primeiro foi com relação ao campo da saúde, né? Esse desafio que eu enfrento até hoje e até o meu desencarne o enfrentarei. Para quem não conhece a religião espírita, a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN e tudo, nos mostram o caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto, para muita gente, pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O
Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. De volta aqui com o Manhã Boa Nova, estamos falando aí dos flagelos naturais à luz da doutrina espírita. O Adilson ia contar uma história. Ah, sim. Para percebermos que esses acontecimentos não têm nada de punição por parte de Deus, a espiritualidade nos maltratando, de forma nenhuma. Quando nós cometemos equívocos, e aí nós citamos a situação das cruzadas, quando cometemos equívocos, nós precisamos nos recuperar daquilo que fizemos, corrigir. E aí nós vamos ver que, ao longo do tempo, os espíritos das cruzadas foram se recuperando até chegar um momento em que era necessário corrigir aquela pequena lembrança ainda que traziam dos episódios. Sim. E aí uma historinha. Quando nós pisamos com o nosso sapato no lodo, no barro, precisa-se de um tempo para limpar o sapato. Porque enquanto a lama estiver molhada, não adianta, você vai passar o pano e ele vai ficar cada vez pior. É necessário que se dê o tempo para que a lama seque. Após secar, você vai começar a tirar casquinha de lama por casquinha de lama, até que ele fique livre da lama que estava impregnada. Depois temos que fazer o quê? Passar a graxa no sapato. E era necessário, portanto, após a graxa, dar o brilho. E foi assim que aconteceu. E assim que acontece. Os espíritos endividados, vamos dizer assim, em razão de culpas pretéritas, precisam, ao longo das encarnações posteriores, ir tirando as casquinhas de lama para que o sapato comece a ter cara de sapato, para que ele possa passar a graxa. Mas ainda permanece nele resquícios da culpa antiga. E eles precisam agora dar o brilho no sapato. E o brilho no sapato vem através, em vários casos, através de passarem pelas mesmas situações de dor que eles impuseram aos outros. E aí o sapato sai brilhando. Para eliminar a culpa. Eliminar qualquer lembrança de culpa. Então, situações dessas em desencarnes coletivos, esses desastres terríveis que aparecem, na verdade, por detrás, sob a ótica espiritual, é uma coisa linda, porque estão ali muitos deles dando o brilho no sapato. E fazendo valer a lei de justiça. Não é uma punição. Não é uma punição. Nunca. E a Eliette conversou aí com o Léo Guimarães, ele fala sobre as dicas de alimentação. A parte 1 dessa entrevista, vamos acompanhar. Entrevista com Eliette Ribeiro. Entre as promessas para o ano novo, as metas relacionadas ao corpo geralmente se repetem. Cuidar melhor da saúde, praticar mais atividades físicas e entrar em forma. Para começar a ficar em dia com o corpo, é fundamental ter força de vontade, ser persistente e cumprir o planejamento com disciplina. E hoje o nosso entrevistado é o operador de áudio e DJ Léo Guimarães. Léo Guimarães vai nos dar esclarecimentos aqui para o Manhã Boa Nova. Está gravando e concedendo entrevista para a gente ao mesmo tempo. Muito bacana. Léo, a gente comentou aqui da questão do ano novo, as promessas para o ano novo. Mas você já tem essa promessa dentro de você há um certo tempo, não começou este ano, né, Léo? Você que é todo fitness, a gente observa
que você geralmente coloca lá na sua geladeira, na geladeirinha aqui da rádio, o seu detox. Faz tempo, no frigobar lá, tudo fitness, a gente sempre brinca. Você adotou isso há quanto tempo, Léo? Bom dia aos ouvintes. Então, Eliette, eu comecei, na verdade, acho que em 2000 e alguma coisinha. Na verdade, eu sempre tomei refrigerante, essas coisas assim, e comecei meio que passar mal, assim, eu tinha muita azia, né? E foi onde que eu comecei a cortar, assim, a pensar na minha alimentação. E desde então, eu comecei a entrar na academia e tal, e aí vai mudando a alimentação, você conhece os amigos, né? E vai conhecendo as coisas novas. Então, foi difícil, assim, no começo, porque você sente... Acho que, na verdade, não é eu. O corpo meio que sente uma resistência à mudança, né? Então, por exemplo, eu comia salgadinho, bolacha, todas essas coisas que é uma beleza, né? E então, aí eu comecei a mudar minha alimentação aos poucos, né? Hoje eu não como mais carne vermelha, só como frango, proteína de ovo, whey protein. Bastante coisa, assim, que eu mudei na minha alimentação também. Você sente uma disposição, né? Quando você faz essa mudança, parece que você fica com o corpo mais leve, parece que você não sente muita coisa quando você tomava refrigerante, você sentia antes. Então dá uma diferença, assim, muito grande. E o que você toma no lugar do refrigerante? Então, hoje eu tomo suco, né? Suco integral, suco natural, que eu faço em casa mesmo. Tomo chá gelado, tomo bastante água. Nutricionista para isso, Léo? Ou a sua decisão partiu você frequentando a academia, ouvindo orientações das pessoas? Como foi isso? Não, eu tenho um nutricionista que quando eu comecei a entrar na academia e tal, eu passei por um processo, por uma avaliação. Inclusive, eu falo até para quem está procurando mudar de alimentação, não ficar fazendo assim por cabeça. Eu vou parar de comer tal coisa e vou comer só isso. Ou, eu vou começar a fazer jejum intermitente porque eu vi que dá certo. Tem que procurar um nutricionista. No caso, quem me ajudou foi o Taylor, que é um nutricionista que me acompanha já tem um tempo. E ele que adequou, vamos dizer, ele readecou toda a minha alimentação dentro daquilo que eu gostava, né? Então, assim, é importante sim o nutricionista, porque às vezes você come coisa que pra você pode ser que não caia muito bem, como fez pra mim. Então, tem que ter o acompanhamento, é muito importante. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Isso aí, a participação da Eliette Ribeiro. Daqui a pouco tem a segunda parte aí da entrevista com dicas de alimentação com o grande DJ Léo Guimarães. E em 2 décadas, 2,7 milhões de jovens entre 15 e 39 anos morreram. Jovens que em plena fase produtiva da vida nos deixaram. Mas por que há tantas mortes nessa faixa etária em que se espera que os problemas de saúde ainda não sejam prevalentes a ponto de causar morte? Entre as principais razões de morte estão as agressões, acidentes de trânsito, câncer, doenças circulatórias e as infecções. Também desde 2001, o Ministério informou que investe na Política Nacional de Redução da Mortalidade por Acidentes e Violências. Desde agosto de 2012, a pasta diz que repassou 31 milhões de reais para ações de vigilância e prevenção de violências e acidentes. Como é que o Espiritismo explica este número tão expressivo de morte de jovens, Adilson? Vamos dizer que tem várias causas, né? Uma delas, aqui foi mencionado, acidentes de trânsito. Nós vemos que as pessoas, muito jovens, não estão muito atentos à vida. Estão vivendo de uma forma, e é muito próprio do jovem isso, né? O jovem nunca imagina que um dia vai desencarnar. Parece que o jovem é eterno. E aí é que muitos deles acabam cometendo excessos. Não controlam a sua vida, às vezes é excesso de bebida, no carro, excesso de velocidade. Nós vemos que às vezes não são só os jovens. Lamentavelmente, há dias atrás nós tivemos aí um episódio na rodovia dos imigrantes. Sim, e terrível. Não eram jovens, né? Um de 50 anos e outro de 46, me parece. E o interessante, os dois com a carteira de habilitação cassada. Num carro, num veículo, 8 pessoas lá dentro. Então, são coisas que nós fazemos, não pensamos, não atinamos para os problemas, as dificuldades, os riscos cometidos e acabamos provocando, sim, auxiliando a provocar a partida.
Então, parte dessas partidas, desses desencarnes, dessas mortes, acaba acontecendo em razão da nossa falta de cuidado. Imperícia. E o jovem mais ainda, né? Problema de bebida, dirigir após terem bebido, dirigir em excesso de velocidade. Então, precisa despertar de alguma forma nos jovens, na juventude, a necessidade de terem um cuidado maior com relação à vida. Entenderem, compreenderem o sentido da vida, porque a vida tem um sentido maravilhoso. Mas o jovem, infelizmente, nessa fase, não está muito atento. Outras situações são as situações naturais da partida de um ser. Às vezes, a partida de um jovem, os pais não compreendem, atribuem a Deus uma punição. Por que levou meu filho? Não, era o momento da partida. E às vezes é necessário que seja naquele momento. Ele já cumpriu a sua etapa, às vezes é preciso que ele até não tenha uma continuidade para não se expor a riscos maiores. Isso nós vemos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, as mortes prematuras. Então, precisamos compreender isso. Primeiro, a partida em determinadas situações é uma necessidade. Chegou o momento. Em outras situações, é porque faltou aquele espírito, ou aos seus pais, muitas vezes, a preocupação com relação a dar um entendimento melhor a esse filho, que ele compreenda melhor a vida, que ele busque uma situação melhor no decorrer da sua existência, um cuidado maior, uma preservação da sua vida. Então, o Espiritismo nos mostra bem claramente a necessidade de buscarmos o entendimento do sentido da vida. E quando eu entendo o sentido da vida, a importância de uma encarnação maravilhosa, cujo objetivo é evolução, quando descubro esse sentido da vida, eu quero preservá-la da melhor forma possível. E aí, Kátia? É a imaturidade de estudo, né? A imaturidade do jovem. Esse número é brasileiro ou é... Brasileiro. Brasileiro. Isso. Nossa, é muito alto, né? Então, veja, os nossos jovens não estão mais tão evoluídos assim como eles pensam, né? Porque existe aí uma campanha de dizer que os nossos jovens são pessoas mais evoluídas espiritualmente falando. Os números não mostram. Os números mostram que eles continuam imaturos, imprevidentes e mostra também a falta de cuidado dos pais para com eles. Então, isso é cultural também. Tanto é que os nossos políticos estão aí tentando fazer campanhas para que isso diminua. E essa campanha, ela tem que vir mesmo forte, porque a gente precisa tomar mais cuidado com os nossos jovens, não achar que porque eles são mais inteligentes, eles são mais maduros. Não. A inteligência é uma coisa, a moralidade é outra. E essa maturidade que nos dá a moralidade são uma missão dos pais. Então, há que se notar aonde estamos falhando. Sim, existe uma falha aí na sociedade como um todo, né? E quando o jovem é negro, esses números aumentam cada vez mais. Pois é. A nossa sociedade está sofrendo uma mudança e essa mudança está trazendo esses resultados negativos. A gente não adianta tapar os olhos para isso, né? Então, lógico, existem os desígnios de Deus, como ele bem disse, em relação a doenças, né? Uma pessoa jovem morre por um câncer. Por quê? Aí entra os desígnios. Sim. Mas um acidente de automóvel... A violência é diferente. É diferente. É a falta de observação de alguns cuidados básicos mesmos. Não tem espiritualidade nesse meio, não. Tem falta de moralidade. Agora, a família, como consolar? Aí a beleza da doutrina, né? Porque a doutrina nos mostra que as coisas não começam no berço e não terminam no túmulo. É muito mais além. Tivemos um início e não teremos jamais um fim. Nós ainda temos a necessidade, o ser humano ainda nessa fase em que nos encontramos, a necessidade do toque, de ter a pessoa próxima. Mas em determinadas situações já não há mais essa possibilidade. Então o nosso filho partiu, não importa se foi de forma natural ou de uma forma violenta, mas ele já não está mais conosco. Só que precisamos entender que ele não morreu.
Ele não deixou de existir, ele continua tão presente como estava antes. Então, a doutrina nos deixa claro que esse contato, esse convívio é perfeitamente normal, possível. Então, nós temos o nosso filho que partiu, não importa as condições, ele está do outro lado e ele precisa sempre do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso esclarecimento com relação à continuidade da sua vida. Assim como também necessitamos que ele, dentro das possibilidades, também esteja conosco, também esteja nos proporcionando a oportunidade do consolo. Só que para isso é preciso trabalho, para isso é preciso compreensão e para isso também é preciso tempo. E aí a doutrina nos deixa de uma maneira tão clara, tão bonita, que a vida continua. Então é preciso que estejamos sempre ligados, mas ligados dentro de uma serenidade, porque não vale desespero. Ah, eu perdi meu filho morreu, não o verei mais. Calma, ele continua tão vivo. E eu preciso ter paz, serenidade para poder ter sempre esse contato cada vez mais possível com ele. É claro que a vivência é muito gostosa, né? Ter a proximidade dos nossos entes queridos, ainda mais filhos, é sempre muito bom. Mas a gente precisa treinar mesmo para entender essa transição, essa distância, essa falta de tato, como você bem disse, porque nós sabemos que o espírito é eterno e ele não acaba porque a vida findou, essa vida carnal. É um treinamento, gente. É um treinamento de vida após vida. É respeito, né? Simplesmente é o respeito. Nós vemos que, mesmo entre nós espíritas, nós ainda estamos muito preocupados com a presença, com a certeza. E a doutrina já não deixou toda a certeza, mas é necessário ter uma prova para muitos. E aí nós vemos, por exemplo, nas psicografias, quando um filho vem e se comunica com o pai, com a mãe, e deixa ali sua mensagem. Que alívio. E ali ele diz que está tudo bem, que está acompanhado, junto de parentes, amigos, e aí nos traz um conforto. Nós, como espíritas, precisamos ter essa certeza. Por quê? Porque a vida continua, ela não para. Sim. Mas como é bom receber a cartinha do filho dizendo, olha, certeza, está tudo em ordem. É uma necessidade mais nossa. Inclusive, eu acredito que essa comunicação só não seja maior por responsabilidade, ou melhor, irresponsabilidade nossa. Porque a nossa materialidade impede esse tete-a-tete, essa comunicabilidade com os espíritos. Ao passo que, se fizéssemos a nossa parte, tirássemos uma vida mais calma, fazendo a parte, estudando os princípios espíritas e vivenciando mais do que estudar, vivenciar, com certeza nós não teríamos tantas dificuldades de comunicabilidade com os espíritos. Tenho certeza absoluta. Ia ser mais efetiva. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Vamos agora com o Celso Santos. Você sabia? Acompanha aí. Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, últimas dicas sobre direção defensiva. Você sabe da importância de manter a calma por detrás de um volante? Sabe aqueles momentos em que o condutor do veículo de trás fica buzinando, 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 até você ficar irritado ou irritada? Aí é que está um grande perigo, quando reagimos por impulso. Vou dar mais algumas dicas de direção defensiva. Primeira de hoje, celular. Não dirija conversando no celular. Ele tira a sua atenção e o único segundo pode ser tempo suficiente para causar um acidente. É isso mesmo, em um único segundo pode ser tempo suficiente para causar um acidente. Segunda dica, álcool. Já sabe que direção e álcool é uma combinação fatal, tanto para aquele que está atrás do volante, quanto aquele que está fora do veículo. Terceira e última dica de hoje. Se ainda não conhece a importância da direção defensiva, procure se instruir e seja, assim, um condutor que respeita a vida, a própria e a dos outros. Na próxima semana, aqui no Manhã Boa Nova, vou falar sobre doações ou descartes. Ótimo final de semana. Até segunda. Até lá.
É isso aí, Você Sabia tá de volta na próxima segunda-feira. Deise Mansano participando aqui Beijo, do Deise. programa. Conhece aí, Kátia? Ó, Deise, ó, um coraçãozinho pra você. Pode-se falar que você é discípula de Deise? Total, né? Aliás, eu estou aqui por culpa dela. Ela diz, bom dia na escuta, aprendendo sempre, saudades Adilson, beijos a todos. Um beijo, Deise. Beijo, Deise. Carmen Cita por aqui, bom dia, amigos, muito bom estar com vocês logo pela manhã, lindo dia para todos, beijos, beijo para você também. No Facebook, Norival Cruz, bom dia, pessoal. Grisiele Barbosa, Wanda Lavínia, Inês Marcel, muito bom dia, Cláudio. Assistindo vocês direto da Tailândia. Assunto interessante hoje. Chá de gengibre e maçã para a garganta da menina. E meu beijo para todos. Obrigada pela dica. Leila Aparecida Badoco, Igor Minel, bom dia, Espírito Santo. Bom dia. Evercitana Jura, Vitória da Conquista, Bahia. Bom dia, irmãos e irmãs. Gratidão. Dilson Borges, Gleidson Agra, bom dia e paz para todos vocês. Paula Santana, bom dia, pessoal. Rosemary Salles, bom dia, finalizando a semana com vocês. Cristina Oliveira, bom dia, sempre que posso assisto vocês. Queria ver e ouvir o dia inteiro, mas temos que trabalhar. Cada um tem seu trabalho. Muita luz para todos nós e a todos. Cristina, bom dia para você aí, né? Marco Aurélio, bom dia a todos. Carloman Siqueira, temos que nos cuidar e nos autoavaliar para que não sofremos o dia em que partirmos e ter o reconhecimento que passamos para o outro lado. É isso mesmo, né, Kátia? Sempre. A autoavaliação, ela é importante e eu já vou logo avisando, eu não acredito em reforma íntima, porque a gente não reforma absolutamente nada, porque a gente está aprendendo, acrescentando coisas novas sempre. Então, na verdade, o que a gente faz é uma transformação daquilo que a gente não tinha para aquilo que a gente conquista. Então, tem que ser constante, sim, tem que ser diário, tem que ser a todo momento, se for possível, sempre analisando aonde e como eu posso melhorar. É isso aí. Nós estamos crescendo. Crescendo. Nós fomos colocados para uma subida, a subida da evolução. E muita gente acha que eu tenho que reformar porque eu estou todo errado, eu falho. Não, eu falho porque estou aprendendo. Exatamente. Estou subindo uma escada. Se eu estou subindo, estou aprendendo, tudo que eu tenho direito de fazer é errar. Porque é natural. Se é um aprendizado novo, eu vou cometer equívocos. É parte da imperfeição. Né? Parte da imperfeição. Só que aí tem uma questão. Lição aprendida, página virada. Já não devo errar mais naquilo que aprendi, né? Porque se eu errar novamente naquilo que já é aprendizado, aí me desculpa o termo, é safadeza. Aí não tem reforma que dê jeito, porque aí você sabe que tá errado. Aí eu quero errar e erro. Então, às vezes, as pessoas imaginam assim, né? Mas eu sou tão pequeno porque eu falho. Falha mesmo e vai continuar falhando. Só que procure aprender. E a cada lição que você aprender, página virada. Não erre mais nessa. Aí vamos aprender novas lições. E nessas novas lições, erraremos novamente. Porque estamos na fase do aprendizado. Então, é dessa forma, né? Natural. É natural. Imagine seu filho que chega no primeiro dia da escola, primeiro dia de aula, e fala para nós: olha, aprendi a fazer a letra A. E aí ele faz uma bolinha e puxa o rabichinho para cima. A gente espanca o filho? Não, jamais. Ele está aprendendo. Agora vem um outro filho e diz: olha, pai, olha a minha letra A. Coloca a bolinha e puxa o rabichinho para cima. Só que ele está cursando a faculdade. Eu diria, talvez fosse o caso de espancar, porque ele sabe fazer a letra A, né? Ou seja, ele não virou a página. E se você aprendeu, vire a página. Procure não errar mais na lição aprendida. Mas outras lições virão, nós erraremos nessas lições e tentaremos aprender o quanto antes. Aprendemos as novas lições, vire a página e segue em frente. Mas vai ver, ele também não aprendeu ainda, né? Andréia Félix participando aqui também no Facebook. Márcia Oliveira, bom dia. Ilha dos Pombos, Carmo, Rio de Janeiro. Legal. Norival Cruz, a transformação é típica de nosso mundo, impermanência. Exato.
Andréia Félix, que tudo essa abordagem. Que legal, Andréia. Newton Prado, um bom dia a todos vocês. Um abraço especial, meu querido irmão Dilson Ferreira. Newton de Petrolina. Esse mesmo. Um abraço, Newton. Alexandre Quintão, bom dia e luz a todos. Inês Marcel, na semana passada estive numa ilha que sofreu com um tsunami em 2004 e pude perceber a grandiosidade divina na reconstrução. Seres humanos se unindo, se mobilizando no auxílio aos que tudo perderam, porém a nós é cada vez mais difícil entender a destruição dos desastres naturais. Demoramos a entender que o aprendizado vem e a fé aumenta com cada evento como este. Sigo no aprendizado com conhecimentos como este dos seres humanos que se reconstrói. Ai, que bacana, Dilson. É isso mesmo. Mas o que ela está achando que está demorando está muito rápido. Ela só precisa mudar esse conceito de tempo. Porque tá vindo rápido o aprendizado. Miriam Perg, bom dia, luz a todos. Rosa Pereira, Nelly Barbosa, gratidão eternamente. Cláudio Dantas, bom dia, meus irmãos. Deus nos abençoe sempre. Maria Aparecida Vicente, Flávio Sampaio, obrigada, amigos, divulgadores do Consolador Prometido por Jesus, que estão sempre trabalhando pelo bem de todos. Salve a TV Mundo Maior e outras formas de divulgações da doutrina espírita. Abraços aos amigos. A todos vocês, abraços aí também. Um grande abraço. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais Manhã Boa Nova. Até já. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Eu passei momentos difíceis na vida, né? O primeiro foi com relação campo da saúde, né? Esse desafio que eu enfrento até hoje e até o meu desencarne o enfrentarei. Para quem não conhece a religião espírita, a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né?
TV Mundo Maior, junto com a RBN e tudo, nos mostram o caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão, depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. Essa ação é importante porque a gente escolher um lugar como a Praça da Sé para nós distribuirmos livros espíritas é sinal de que as pessoas que estão aqui têm importância para nós. Eu acho que o livro ele consegue transportar as pessoas para aquela história que está escrita ali. Então o livro ele consegue fazer com que minimamente as pessoas sejam acolhidas pelas páginas e se confortem, renovem a esperança. Os livros espíritas eles trazem sempre algo importante, que é fazer com que a gente acredite que o sofrimento não é eterno. Não é nada eterno, mas o sofrimento não é eterno, então elas conseguem minimamente olhar e perceber ali que a situação que elas estão pode ser transformada, pode ser melhorada. Aprendi a perdoar, tudo em termos do livro. Procura ler um pouco esse livro e vai ver quanto está precisando escutar essa palavra e mudar um pouco o raciocínio de cada um. Mudou minha vida bastante, totalmente. Eu acho que faz bem pra pessoa, né? Porque você às vezes tá andando aleatoriamente, que nem eu, por exemplo, e ter uma mensagem legal pra levar pra casa, eu acho que faz uma diferença. Ver que tem pessoas que ainda têm iniciativa, pensando no bem dos outros, né? O livro ele vai trazer a conscientização pras pessoas, né? Então, às vezes, eu tô num conflito ali comigo, eu acredito que o livro ele vem trazer algumas mensagens que vai nos auxiliar naquele momento. Eu não acredito no acaso, eu acredito que aquilo era para a pessoa e aquilo vai auxiliar aquele momento que ela está passando, aquela transição. Eu acho que se nós fizermos a nossa parte, cada um fizer a nossa parte, a gente consegue sim mudar o mundo. É a história lá da gotinha de água no oceano e tal. Então o oceano é feito de várias gotinhas. Se nós conseguirmos cada um fazer a sua parte, sim, eu acho que a Fundação Espírita André Luiz tem um papel importantíssimo na mudança do mundo. Eu gostaria de convidar as pessoas em casa, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que acreditam na nossa causa, que venham fazer parte dessa campanha, doando páginas de luz para as pessoas. Minimamente, a gente pede um apoio de R$12 para que você consiga fazer com que esse livro chegue a outras pessoas. Então, se você está em casa e quer ajudar, quer contribuir, quer fazer parte da mudança, vem com a gente doando uma página de luz. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como,
onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Manhã Boa Nova de volta. Vamos trazer mais participações aqui no nosso WhatsApp. A Carmen cita: bom dia, amigos. É muito bom estar com vocês. Olá, muito bom dia, luz da manhã. Muito triste, hoje só com muita fé em nosso Criador, sem generalizar. Estamos em uma sociedade permissiva, com uma mídia que joga nossos jovens à bebedeira e os pais embarcam irresponsabilidade de toda a ordem. Se não confiarmos e fizermos nossa parte, a impressão que está tudo perdido. Tenho jovens e é um desafio educar. Parece que estou na contramão. É a Solange de São Paulo. Adilson. Solange, a impressão que dá é essa mesma, né? Mas aí nos chama a um trabalho maior. A nossa casa, a Terra, ela está numa situação de mudança. Estamos mudando. E eu nunca vi uma mudança que não gerasse confusão. Nós vamos mudar de uma casa para outra, abrimos um armário, está cheio de coisas ali que já não prestam mais, que precisamos desfazer. E nessa fase de mudança, na qual a Terra se encontra, é natural que passemos por essas situações. Agora precisamos saber como passar por elas. Nós sabemos que a mídia realmente exerce um poder muito grande sobre boa parcela da população. Dizemos até que aquele obsessor personal trainer, aquele que ficava colado conosco, já nem precisa mais, basta colar num diretor de TV, que ele vai fazer um belo de um estrago. Então nós temos aí a mídia hoje disseminando uma série de coisas que realmente é complicado. Só que permitir que isso entre em nossa casa é decisão nossa. Sim. Então, os nossos filhos precisam ser orientados desde o início a aprenderem a fazer a peneira. O que serve, o que não serve. É difícil, é um trabalho difícil? Óbvio que é, mas é um trabalho necessário. Se nós cuidarmos dos nossos filhos, tentando passar para eles os melhores conceitos, os melhores entendimentos, eles próprios aprenderão, com o passar da vida, a fazerem essa triagem. Alguns não. Por melhor que recebam em termos de orientação, está neles o descaminho. Então, temos que entregar a Deus. Mas o trabalho tem que ser nosso. Temos que ficar atentos desde o início, para que os nossos filhos aprendam a discernir essas coisas. E tem a FEAL aqui contrapondo toda essa onda, né? Está aqui fazendo o seu trabalho, né? E vamos estar sempre fazendo o nosso trabalho. E é preciso que cada pai, cada mãe se conscientize que o trabalho tem que ser feito por eles. Às vezes, um pai e uma mãe delega a uma escola a educação do seu filho. Não, a escola auxilia, sim, em termos de cultura e também em termos de educação, também ela complementa, ajuda. Entretanto, o início de toda a educação de uma criança, o caráter da criança está muito vinculado aos seus pais. E aí temos que estar bem atentos para que não falhemos na mensagem que vamos dar a eles. Rapidamente, tem um artigo na Revista Espírita de 1864, onde o Kardec fala sobre as primeiras lições morais da criança. E ela é muito importante, porque desde sempre temos esse problema, não é hoje, não está maior agora. Sempre os nossos jovens deram problema, porque já falhamos lá no início, de quando eles eram pitititicos, onde poderíamos ter maior influências como pais. A gente já ensina desde criança, por exemplo, sem perceber, a gulodice, o egoísmo, o não dividir. Quando a gente ameaça a criança na mesa, se você não comer tudo, eu vou dar para a criança da rua. O que você está passando para a criança quando você está fazendo isso? E a mentira também. Exatamente. Toca a campainha em casa, você diz, olha, diga que eu não estou. Então você veja que era lá na base, coisas. Lá no início, você ao invés de talhar aquele ser que está aberto a novas experiências e que sejam boas, a gente falha, a gente erra por hábito, às vezes por
não saber como fazer, mas a gente precisa começar a tomar consciência disso. Isso aí. E para tomar consciência, nós vamos ter em abril o 16º Encontro Amigos da Boa Nova, que vai ter um novo formato, um formato de imersão, e o tema central é reconexão com Cristo. Um dos palestrantes será o Dr. Aldenis Leite, que está conosco aí na linha. Bom dia, Aldenis. Seja bem-vindo aqui ao Manhã Boa Nova. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Vanessa. Bom dia aos amigos que estão participando do programa, a todos que nos assistem. Aldenis, você vai abordar no encontro o tema O Cristo Consolador. O que você pode adiantar aí um pouquinho, até para dar um interesse maior aí nas pessoas que a partir de 16 de janeiro vão poder adquirir o convite aí para o encontro em abril? Eu considero esse tema extremamente interessante, de suma importância para a nossa atualidade. A proposta é apresentar, através de um enfoque psicológico, a grande necessidade de Jesus nas nossas vidas. E também, certamente, toda a sua mensagem, todo o seu comportamento, todos os seus exemplos que foram consagrados ali para o nosso aprendizado. Sim. Nosso enfoque vai ser a mensagem, o comportamento e o sentido específico que a doutrina espírita tem na vida de cada um. Sobretudo, na atualidade, Cláudio. Antigamente, nós não tínhamos, talvez, tanto discernimento para assimilar esse conteúdo. Mas hoje, nós já temos ampla capacidade de assimilá-lo, entendê-lo e colocá-lo em prática. Hoje, nós estamos muito mais preparados com o calor da bondade, do estímulo, do incentivo, e é isso que nós vamos fazer. Nossa proposta é essa. Que bacana. Você é um palestrante experiente, é comunicador aqui da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, mas já tem uma certa expectativa aí para essa palestra no 16º Encontro? Nós temos a expectativa fundamental de que tanto eu, que também sou uma pessoa que necessito aprender, que estou aprendendo no mundo juntamente com os demais, possamos nos sensibilizar um pouco mais para a mensagem do Cristo. Nós vivemos hoje em um mundo que já deu um salto gigantesco na direção da fraternidade, na direção do amor, na direção da bondade. O que nós vemos hoje ainda de graves turbulências, particularmente na mídia e em outras formas de veicular informações que às vezes nos amedrontam, nos preocupam demais, não é bem verdade isso. O bem está superando em grande escala aquilo que é perturbação. E eu espero que esse encontro agora, no dia 21 de abril, possa nos sensibilizar a todos para isso, a fim de que nós não desistamos do bem, não desistamos de viver em nome do amor. Bacana, quero agradecer sua participação, Denise. E fica aqui o convite para o ouvinte, telespectador e internauta, a partir de 16 de janeiro, adquirir o seu convite para participar e assistir o Aldenis, o Alberto Almeida, o Manolo Quesada e o Hildo Rosa no 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Um grande abraço, Aldenis. Bom final de semana. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Fiquem com Deus. Você também. E aí, para vocês, sobre o encontro, ele pode oferecer uma oportunidade de evolução? Kátia? Já quempou? Sempre, né? Como o próprio Aldenis falou, a gente não pode se deixar levar pelo negativo. O positivo está começando a tomar o seu lugar, né? A doutrina dos espíritos e a FEAL tem um papel fundamental nisso. Ela está dando grande oportunidade para o ser humano deixar florir isso, deixar que isso faça parte do nosso dia a dia. Então, é uma oportunidade como poucas, e a gente tem que aproveitar isso, porque essa reunião fortalece, além de engrandecer, ela fortalece, e isso é muito importante se a gente quer espalhar o bem, se a gente quer essa reconexão com o Cristo, a gente tem que fazer a nossa parte, e aproveitar esses momentos de reuniões, palestras, eventos, para poder fortalecer. Sim. Vai ser bem bacana o evento. Sem dúvida, Adilson. É necessário reconectar-se com Cristo. Para alguns é necessário até
conectar-se, porque às vezes também não se conectou ainda. Né? Como a Aldenice falou, a necessidade de trazermos esse Jesus para nós, século XXI, dia a dia, nos dias de hoje, para os acontecimentos, para as situações com as quais nos deparamos ao longo do dia. Um dos objetivos dos nossos livros, né, Caminhando com Jesus na Galileia e Seguindo com Jesus na Judéia, é exatamente esse, de trazer o Jesus para o século XXI. Esse Jesus ao nosso lado em todos os episódios. Não aquele Jesus, aquela figura, por mais linda que seja, né, que foi pintado no quadro, mas aquele Jesus filosofia de vida. Possível. Aquele Jesus possível, ao nosso lado, nos acompanhando. E quando falamos em reconectar-se, é porque essa conexão falhou. Falhou. Em algum momento ela deixou de ser uma boa conexão. Ela não estava E o que nós temos ainda hoje, Kátia, nós temos para muitos aquele Jesus ainda colocado naquele crucifixo, aquele Jesus derrotado, vencido, cabeça baixa, coroa de espinhos. Não, eu tenho que trazer um Jesus diferente para mim, para nós, para todos nós. E aí vamos lembrar novamente uma frase de Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo. Ela disse que a humanidade precisa aprender a descrucificar Jesus. Porque enquanto tivermos a humanidade, aquele Jesus crucificado, morto, vencido, derrotado, nós vamos ver em vários locais aí onde temos juízes, governantes e até no próprio lar. Nós temos ali a figura daquele Jesus pregado na cruz, morto, derrotado, mas as coisas equivocadas acontecendo a meio metro dali. Por quê? Porque aquele Jesus está morto. Ele não existe, ele não está participando da vida daquelas pessoas. Ele não está ativo, né? Não está ativo, não está vivo. Então aí a necessidade de descrucificar, ou seja, trazer esse Jesus vivo para o nosso meio. Dinâmico, atuante. Aquele Jesus conversando conosco para os episódios com os quais nos defrontamos no dia a dia. Então, quando eu trago essa filosofia de vida deixada por Jesus para o século XXI, porque sempre será atual a mensagem dele, quando eu trago, descrucifico esse Jesus e coloco ele ao meu lado, as coisas mudam. Sim. E mudam mesmo. Então está aí, reconexão com Cristo, o tema do nosso 16º Evangelho. Vamos nos reconectar com esse Cristo vivo, atual, dinâmico, esse Cristo que conversa conosco em todos os episódios da nossa caminhada. Afinal de contas, ele é um modelo para a gente seguir, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Então, ele não pode ser algo inatingível na cruz, ou né? algo que a gente só ouviu dizer. Duas questões que a gente tem que acabar na Terra. Essa questão da crucificação e da ressurreição, né? Também. Que mostra Jesus como um zumbi, né? Voltou lá dos mortos. Vamos com o Júlio Sena, então, as dicas de espiritismo, aí tecnologia no Spiritec, aqui no Manhã Boa Nova. Confira aí. Spiritec, com Júlio Sena. Olá, eu sou o Júlio Sena para mais um Spiritec, trazendo dicas e reflexões sobre tecnologia e sobre espiritismo. O centro que você frequenta ou dirige tem uma televisão? Ou você já pensou em colocar uma televisão no centro? Então eu vou trazer 3 dicas de como utilizar a televisão no centro espírita. A televisão pode ser utilizada de maneiras muito positivas dentro do centro. Isso porque, através dela, você pode entreter o público que está ali dentro, pode passar informações e pode até fomentar a criação de novos materiais. Então vamos logo para a nossa primeira dica de como utilizar uma televisão no centro espírita. E ela é: faça conteúdos próprios. Aqui eu ainda vou fazer um parênteses e dar uma dica extra para você. Chama o pessoal da juventude, esse pessoal da mocidade, que está bem antenado com as questões de tecnologia, de filmagem, de gravações e pode com certeza ajudar fazendo, sabe o quê? Gravando imagens do centro, tirando fotos dos eventos
e disponibilizando esse material na televisão, para que quando as pessoas chegarem ao centro, elas possam conhecer um pouco mais sobre o ambiente. Para isso é muito simples, você vai precisar de uma televisão ou um monitor e um notebook, que pode ser muito simples, não precisa ser nada muito avançado, muito caro. Tendo esses dois itens, basta que você conecte um cabo, seja ele VGA ou HDMI, no computador e no televisor ou no monitor. Pronto! Você já está transmitindo as imagens do centro, vídeos, pode até mesmo fazer entrevista com o público que frequenta o centro e disponibilizar nessa TV. Também vai ser uma forma de fomentar a atividade dos jovens dentro da casa. A segunda maneira, também ligando um computador à televisão, é você transmitir imagens que tenham mensagens bacanas, mensagens edificantes, que pode até ter uma musiquinha de fundo que tranquiliza, que acalma, que traz um acolhimento para quem está frequentando o centro. Dessa maneira você está divulgando mensagens do bem e está aproveitando da tecnologia para fazer isso e para entreter as pessoas. E a última dica para você usar a televisão no centro espírita é, claro, sintonize na TV Mundo Maior ao vivo. Se você estiver com um notebook conectado à internet e conectado por um cabo também à TV ou um monitor, você pode entrar no YouTube da TV Mundo Maior. É o youtube.com/TV Mundo Maior. Ali basta você clicar no programa ao vivo e pronto. Deixa o conteúdo da TV Mundo Maior trazer mais conhecimento, mais acolhimento e mais informações sobre o Espiritismo para dentro do Centro Espírita. Então essa foi a dica de hoje do Spiritech, Espiritismo e Tecnologia. Eu vejo você na próxima semana. Até mais! Isso aí, até mais. Júlio Sena com Spiritech aqui no Manhã Boa Nova. Os médiuns videntes são dotados de faculdade de ver os espíritos. Aos que gozam dessa faculdade no estado normal, quando estão perfeitamente despertos e dela conservam uma lembrança exata. Outros não a têm, senão no estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Essa faculdade raramente é permanente e é quase sempre o efeito de uma crise momentânea ou passageira. Podemos colocar na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas da segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho resulta, sem contradita, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, os médiuns videntes. A alma é quem vê os espíritos, por essa razão eles veem tão bem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Adilson, quem tem evidência, como pode aproveitar esta faculdade? Tem que aproveitar sempre para o bem. E quando precisamos atuar em favor do bem, precisamos estudar, compreender, porque a mediunidade, eu digo que ela é uma ferramenta e que ela precisa ser utilizada da melhor forma possível. Uso até como exemplo as pessoas que fazem entalhes em madeiras, que pegam aquele pedaço de madeira, aquele tronco, e usam uma ferramenta para fazer esses entalhes. Essa ferramenta se chama goiva. Então ele vai cavocando a madeira e transforma a madeira numa bela peça de arte. Só que aquela goiva serve para fazer o entalhe e para decepar o dedo. Depende da forma como você utiliza. Aquele que tem habilidade faz o entalhe. Aquele que não tem habilidade decepa o dedo. A mediunidade é assim. Ela serve para decepar o dedo ou para fazer obras maravilhosas. Então, para utilizar a sua mediunidade da melhor forma possível, estude, aprenda, se dedique, se transforme. É necessário ter uma condição moral cada vez melhor para que o trabalho seja executado da melhor forma possível. Sim. Então, às vezes, vemos que em alguns centros a pessoa mal acaba de chegar e é colocada numa mesa de trabalho. Possivelmente vai decepar o dedo. Então é preciso que ela estude, que ela conheça, que ela compreenda, para que o trabalho que ela execute através da sua mediunidade, que é uma coisa preciosa, se for bem utilizada, venha a ser de fato bem utilizada, em favor daqueles que necessitam. Não só os encarnados, como também
os desencarnados que, através dessa pessoa, se comunicam. E aí, Kátia? Olha, ele falou para nós espíritas, né? Como reagir, como agir dentro de uma casa espírita, como ser um espírita vidente. Agora eu vou falar para os que não são espíritas, porque a vidência não escolhe Todo religião, mundo, né? Não escolhe crença, não. Estude. Você sabe que o primeiro livro feito para médiuns foi Paulo que escreveu. Foram as suas cartas. Ele foi o primeiro a comentar sobre como agir, como fazer, como não fazer. O segundo e único e atual é o Livro dos Médiuns. Então, por mais que a gente entenda que ela faz parte da codificação espírita, ela não serve só para o espírita. É uma obra que todas as religiões podem fazer uso, sim, principalmente aquelas religiões onde eles sabem dos seus profetas, entre aspas, que nada mais são do que os médiuns, que nós denominamos médiuns, e que precisam de ter um guia confiável. Então, assim, não serve só para espírita, serve para o ser humano em geral. Então, estude o Livro dos Médiuns, porque ele é um ótimo guia seguro de como utilizar a sua ferramenta, como ele bem colocou, porque não precisa ser espírita e nem se tornar um espírita para continuar a ter a vidência. A vidência, segundo Kardec, lá no Livro dos Médiuns, é uma mediunidade não mediunidade, porque ela depende do corpo físico para que haja o seu desenvolvimento. Então, veja, ela está intimamente ligada com a formação do nosso corpo físico. A pessoa já tem que vir com essa característica, mas você vai responder isso aí depois do intervalo. Até já. Algumas pessoas, muito caras ao meu convívio, partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão. Depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos.
também pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Estamos de volta e antes da Kátia falar do assunto, os agradecimentos aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Michele Trevisan Munhão e Sérgio Roça são sócios desde novembro de 2000, nosso carinho a vocês. E Walter Francisco Batista, também Luiz Carlos Reis, sócios desde setembro de 2017. Um grande abraço carinhoso para vocês, obrigada pela contribuição de sempre. Continue fazendo parte dessa rede de amigos que leva a mensagem de Jesus aos 4 cantos do planeta, através das ondas da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Se você ainda não faz parte, aproveite essa oportunidade. 0800 12 18 38 é o telefone para você se associar, ou acesse o site amigosdaboanova.com.br, que você não vai perder nada com isso, tá bom? Só participar. E aí, Kátia, nem todo mundo pode ser médium vidente, então tem uma questão orgânica. A questão orgânica que o Kardec fala, ele fala, inclusive, que a nossa composição orgânica ainda não favorece, não facilita, por isso é ser raro uma pessoa ter vidência. A vidência mesmo, é raro. Agora, em momentos de crise, como você mesmo falou, é comum de acontecer, para um auxílio, para um consolo, termos essa vidência. Depois passa. Depois passa. Então, não é que você tem vidência, você teve um momento de crise onde teve a possibilidade de receber um ente, geralmente é o parente, ou então o próprio mentor, que você não reconhece, mas sente o amor, sente aquela paz. Agora, temos, e inclusive Kardec fala que pode passar de pai para filho, geneticamente falando. Por quê? Porque, como depende dessa constituição física, é óbvio que um na família tendo a possibilidade de um outro, mesmo de uma nova geração, né? Vindo, por exemplo, o pai tem, só o neto vai ter. Pode acontecer, o neto, a neta. Por quê? Porque existe essa possibilidade orgânica de desenvolver. E quem não sabe se tem essa possibilidade, pode desenvolver? Pode. Porém, é raríssimo caso. Raríssimos mesmo. Então, por isso, a gente tem que sempre duvidar quando uma pessoa chega e fala, eu sou vidente? E o médium vidente não vê 24 horas por dia também, né? A vidência, inclusive, não é daqui para lá, é de lá para cá. Não depende da gente, depende do momento de necessidade. Então, é óbvio, existe, e aí é mais raro ainda aquele que vê 24 horas por dia. Mas esse já não tem nem muita percepção do que é lá, do que é cá. É muito raro. A gente pode contar nos dedos os médiuns que foram assim. Eu conheço só um. Jesus. Os demais eu ponho em xeque. E aí, Adilson, a pessoa é reconhecidamente uma médium vidente. Como que ela passa o que ela está vendo? Ou ela pode passar tudo que está vendo? Não. Tem que ter muito cuidado. Porque há determinadas coisas que, se forem passadas, na verdade é uma falta de caridade. Há determinadas situações que não é que você vai mentir, você pode omitir determinadas coisas, né? Imagine algo que vai colocar aquela pessoa num desespero. Então, isso precisa ser omitido. O trabalho de um médium é sempre no sentido de consolar, de amparar, de ajudar, e não de desestabilizar a pessoa. Então, esse cuidado nós temos que ter, sim. Então, não podemos falar tudo aquilo que vemos. Então, por que é que a gente tem alcança essa, né? Tipo, eu sei que a pessoa vai morrer amanhã. Eu falo ou não? Não falaria.
Agora, você poderia auxiliá-la de alguma outra forma em determinadas situações que favoreceriam o seu desencarne, que ajudariam no seu desencarne. Então, omitir determinadas coisas é caridade. Eu não diria nem omitir, mas falar de forma diferente, que nem lá na escolinha do professor Raimundo. Fala, mas fala diferente. É assim, olha, começa a fazer preces, né? Você mesmo começa a fazer as suas preces, você que teve a visão, ao invés de chegar, olha, vai acontecer isso, começa a fazer prece para que isso não ocorra. Você já vai estar fazendo a sua parte. Como é bom nos reaproximarmos das pessoas com as quais temos dificuldades. E seria bom que fizéssemos o quanto antes. Exatamente. Tem que ter critério, então, ao informar. Tem, com certeza. O bom senso tem que imperar sempre. É isso aí. Vamos de arte e espiritualidade agora com Celso Santos, aqui no Manhã Boa Nova. Vamos lá. Arte e espiritualidade, com Celso Santos. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de rádio e telespectador da Mundo Maior. Você sabe o que é um artista? Será que é somente aquele que é reconhecido pela mídia? Aquele que vende milhões de CDs, que lota teatros e arenas pelo Brasil e pelo mundo? A espiritualidade responde: todo artista é aquele que dedica sua vida, ou parte dela, à arte, seja de maneira escrita, musical, encenada, pintada, fotografada, esculpida ou de qualquer outra forma que manifeste sua beleza ao expressá-la. O papel da atividade artística, seja qual for, abrange a habilidade em usar o cérebro para alterar, renovar, recombinar o aspecto da vida, da experiência acumulada. Implica em sentir o mundo com vitalidade e fazer um novo uso do que se percebeu. Já pensou o artista que assimila as informações do espiritismo e as repassam na forma de arte? Se mesmo depois de tudo isso ainda tiver alguma dúvida sobre a importância da arte espírita, no livro O Consolador, Emmanuel relata que o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Agora vou falar de uma dúvida muito frequente. Existe dom? No livro O Espiritismo na Arte, de Leon Denis, o autor afirma que os grandes músicos terrestres podem, como os outros artistas, receberem a inspiração, seja do espaço, seja como resultante de trabalhos anteriores. Ou seja, não existe dom, e sim vocação, talentos conquistados pelo próprio espírito em outras existências e ampliados no astral antes da reencarnação. E você, amigo ouvinte, telespectador, o que acha desta afirmação? Quando dizemos que a arte espírita será um dia uma arte nova, queremos dizer que as ideias e as crenças espíritas darão às produções do gênio um cunho particular, como ocorreu com as ideias e crenças cristãs, e não que os assuntos cristãos caiam em descrédito, longe disso. Mas, quando um campo está respingado, o ceifador vai colher alhures, e colherá abundantemente no campo do Espiritismo. Da Revista Espírita, edição de dezembro de 1860, por Allan Kardec. Quero saber a sua opinião. Deixe a sua participação no WhatsApp, pela linha do ouvinte ou por e-mail. Na próxima semana, aqui no Manhã Boa Nova, vou trazer mais informações sobre arte e espiritualidade. Um ótimo final de semana e até segunda. Até segunda, Celso Santos. Minha opinião, Celso, é que você tem o dom de cantar. Ai, meu Deus.
Nesta era da tecnologia, nós descobrimos que a educação dos filhos é um pouco diferente dos tempos antes do iPod, o iPhone, computadores, internet e todas as outras modernidades incríveis que nos consomem. As crianças brincavam nas ruas, jogavam bola nos campos e brincavam do lado fora de casa. Nós estamos criando crianças muito diferentes agora do que há 20 ou 30 anos atrás. Mas talvez seja a hora de voltar ao básico. Este é um mundo novo. As crianças nascidas nessa era automaticamente recebem aparelhos para entretê-las. Mas onde estamos errando? Os psicólogos da Universidade de Harvard vêm estudando o que torna uma criança bem criada nestes tempos de mudanças. Eles concluíram que existem vários elementos que ainda são essenciais. Entre eles estão os itens: passe mais tempo com seus filhos, mostre aos seus filhos como resolver problemas sem estressar sobre o resultado, mostre a sua gratidão ao seu filho regularmente e ensine os seus filhos a expandirem sua visão. Qual que é o maior desafio em criar boas crianças atualmente, Adilson? O grande desafio é primeiro se tornar bons pais. Porque criar bons filhos tem que ser bons pais. E é isso que está faltando. Os pais que realmente busquem o melhor, que compreendam, que se dediquem, que tenham amor naquilo que fazem, que respeitem seus filhos, que orientem, que estejam presentes. Então, para criar bons filhos, antes, torne-se bom pai, boa mãe. Aí sim nós estaremos em condições de fazer o melhor. Fora isso, fica difícil. Ninguém dá aquilo que não tem. Kátia. O entendimento do que é ser pai, do que é ser mãe, ele é imprescindível para que a gente se torne pai e mãe. Nem sempre isso é possível. Nem sempre acontece de forma organizada ou que a pessoa fala, agora eu vou querer ter um filho. Pode acontecer de vir sem a espera, sem até mesmo o desejo. Mas aconteceu. E aí? E aí vai atrás, que é o que ele acabou de dizer. Nós precisamos fazer cursos para sermos bons pais, ou pelo menos pais responsáveis. Nós estamos passando por um período meio esquisito, onde a mãe e o pai saem para trabalhar e largam os filhos, ou numa creche o dia inteiro, ou com algum parente, ou com algum vizinho. Isso é muito esquisito, porque ainda com um parente, há o sentimento, e o sentimento é muito necessário na primeira fase para a criança crescer com aquele entendimento de elo, de sentimento, de fraternidade. Por mais que um vizinho cuide bem, que uma creche dê todo o atendimento técnico, não vai existir o elo do sentimento, do respeito, do amparo que somente os pais precisam dar, que é o respeito, o limite, a aprovação, e até mesmo os elogios são diferenciados. Então, a gente precisa parar para pensar se a gente pode mesmo colocar um filho no mundo e a que preço isso virá. Porque a gente não pode simplesmente colocar no mundo, agora põe numa escolinha particular e, ok, saio, continua a minha vida. Não é assim, gente. Existe a responsabilidade que nós assumimos com esta missão de educar os nossos filhos e não estamos cumprindo. Isso é muito perigoso. Agora, a Casa Espírita poderia auxiliar nesse processo com cursos para orientar pais, né? Principalmente os iniciantes. Né? Poderiam. As casas deveriam fazer isso. Fazer com que as pessoas, e através da doutrina, o aprendizado da doutrina, naturalmente levaria os pais a terem um comportamento diferente, porque entenderiam a sua responsabilidade, seu compromisso, o amor que precisam ter pelos filhos, a forma de alertá-los, de orientá-los, porque quando temos esse entendimento, estamos buscando e conseguimos esse entendimento, fica muito mais fácil falar de Deus para os filhos e dos filhos para Deus. Ou seja, deixar essa criança mais acessível, essa criança mais serena, essa criança mais aberta às influências que os seus pais podem exercer sobre elas. A Casa Espírita teria, sim, um papel muito importante. Nós vamos ver, por exemplo, na evangelização infantil, como as crianças acabam modificando a sua forma de encarar. Né? E ali é um aprendizado geral. Agora, imagine os pais tendo a oportunidade de participarem de um trabalho
mais objetivo nesse sentido, acompanhados pela Casa Espírita no seu relacionamento com os seus filhos. Seria uma oportunidade preciosa. Muitos dizem, olha, eu não tenho tempo. Será que não tem tempo para cuidar de um filho? Será que não arranjaria um tempo para estar mais próximo desse filho? Tempo é uma questão de opção, né? Eu vou exercer sobre meu filho tudo que eu puder no tempo que me é permitido. Só que eu preciso exercer essa influência sempre de uma forma positiva e com a maior intensidade que me for possível. É possível, sim. E eu recordo, inclusive, que na época em que meus filhos eram menores, uma dificuldade em razão do trabalho, das atividades escolares, tudo aquilo, meu trabalho junto à Casa Espírita, o que eu fazia? Eu e minha esposa. Às sextas-feiras, nós tínhamos, à noite, a oportunidade de estar mais presente até, porque no dia seguinte não trabalharia, meus filhos não iriam à escola. O que nós fazíamos de sexta para sábado? Nós retirávamos tudo que estava na sala, cadeira, mesa, encostávamos tudo e colocávamos no chão o acolchoado, os cobertores, e todos nós dormíamos de sexta para sábado abraçados. Que legal. Bacana. Uma experiência que até hoje, minhas filhas, que são as mais velhas, elas recordam e recordam com algo tão especial, umas saudades. Lembra, pai, quando a gente fazia isso? Então era uma oportunidade que nós tínhamos também de fixar mais esse amor, esse carinho, essa vínculo, presença. Né? O vínculo junto, criado. esse vínculo com os nossos filhos, de uma maneira tão simples. Dormir abraçados no chão da sala. Existem outras formas, cada um busque. Criatividade cada um tem. E aí nós podemos e devemos estar cada vez mais presentes. Se nos falta oportunidade do dia a dia, durante o dia, à noite tem. Uma sexta para sábado tem, de um sábado para domingo tem. É só uma questão de decidir. Tempo é uma questão de opção. Temos pouco tempo, mas dá tempo aí para Eliette fazer a última parte da entrevista com o Léo Guimarães. Vamos conferir. Entrevista com Eliette Ribeiro. E o que tem na sua marmita? Digamos, a marmitinha da segunda-feira, assim, em linhas gerais. Então, a minha marmita ela é bem eclética, assim, não tenho muito um padrão de alimentação. Por exemplo, às vezes eu como frango, às vezes eu como peixe, às vezes eu como só salada ou batata doce, às vezes eu como um arroz integral com brócolis. Não tem uma linha certa, assim, não é tão restrita a minha alimentação, né? E com relação às atividades físicas, você faz musculação, como que é? Então, quando eu estou em São Paulo, né, quando eu não estou viajando, eu pratico musculação. Pratiquei luta já, parei por conta do tempo, que eu não tenho hoje o tempo que eu tinha antes, mas a musculação eu mantive. E quando eu tô em algum lugar, assim, na praia, eu procuro praticar esportes ao ar livre, né? Quando eu vou pra praia, eu pratico surf, ando de skate aqui em São Paulo, às vezes, quando dá um tempinho também. Tem bastante coisa aí que dá pra fazer, né? Às vezes, quando eu não quero andar de skate, eu vou no Ibirapuera, andar a pé mesmo. Dou uma caminhada, tem muita coisa que dá para fazer. E é interessante você ressaltar isso, porque muitas pessoas, até estava vendo uma matéria falando que é importante as pessoas voltarem a ser crianças, porque muitas vezes as pessoas associam atividade física somente na academia, mas, por exemplo, a pessoa pode pular corda, né, como fazia na infância, pode, de repente, pular uma cama elástica, de repente se encontram no parque, né, tem várias alternativas aí para que as pessoas possam praticar atividade física, né? Sim, então, hoje tem o pessoal, eu vejo até, não só no parque, mas em rua mesmo, avenida, o pessoal praticando muita atividade com o nome que tem agora, atividade funcional, né? Atividade funcional é uma atividade ao ar livre, que não precisa de muito equipamento, ela usa mais a força do corpo mesmo, e sempre com a ajuda de um profissional, né? Então hoje você vê grupos na rua, assim, que fecham com, de repente, um personal ou um outro tipo de profissional, e ele fecha com um grupo de 10 pessoas, 5 pessoas, 3 pessoas, e faz esse treino funcional, que ele trabalha mais o corpo, né? Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova.
Agradecendo aí a participação da Eliette Ribeiro, e já estamos aí indo embora, Vanessa Já, Cavalcante. estamos encerrando. Que pena, né? Obrigada, Kátia. Passou muito rápido. É verdade. O tempo voa. Muito obrigada, crianças. Ó, beijo para todo mundo, adorei. Obrigada, Valeu, Dilson. Eu que agradeço, Vanessa, Cláudio, Kátia, foi muito bom estarmos juntos. E agradeço a você pela paciência de nos acompanhar, né? De estar conosco durante esse período. E ótimo fim de semana. É isso aí, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau. Grande abraço, até segunda. Vamos que vamos. Vamos. Começa. Você ouviu? Manhã Boa Nova.